E me diz uma coisa, Michele, por exemplo, a pessoa vai abrir uma empresa, né? Então ela vai procurar lá o contador, geralmente ela vai atrás do ponto, depois que ela vai talvez procurar o Sebrae, né? Sim. O ideal é sempre antes, né? Então assim, teve a ideia, que a gente falou desse evento, né? Teve a ideia, vem aqui, né? Já começa a trabalhar isso, até para ver se é aquilo mesmo, né? Porque vocês têm essas ferramentas para ajudar, né? E o ponto é essencial também numa empresa, né? Essencial. E geralmente começa ao contrário, né? Eu vi aluga-se, eu já aluguei o ponto, mas você vai abrir, eu não sei, mas o ponto é legal. Legal pra quê? Já garantiu o ponto. Legal pra quê? Né? Então, hoje em dia, mudou muito o mercado. A gente já está falando, o consumidor mudou, ele está buscando novas formas de se relacionar. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é tendência e o que é modismo. Porque a gente sabe que as paletas mexicanas não estão mais por aí. Nossa, e os iogurtes, né? Lembra? Os Frozen. Os Frozen, né? Iogurte Frozen. Daqui a pouco também dá uma baixada. Os carrinhos, né? De laranjinha. Pois mais antigo. Verdade, você falou da paleta mexicana, foi uma febre, né? Toda hora abria uma, né? Comida japonesa. Aí depois veio agora... Agora tá a febre de café, do poke, mas né? daqui a pouco fecha 90% e sobra os bons. E o que a gente faz é levar o empresário também para conhecer tendências, não modismo, né? Então a gente tem várias feiras e missões fora do país ou ainda dentro do país, né? Então está acontecendo, por exemplo, a Hair Brasil, que é uma feira de beleza. Então a gente leva os empresários para ver o que está acontecendo, né? O que está saindo ali vai virar tendência. Né? O que o mercado está falando, a indústria. A gente leva para fora do país, por exemplo, em janeiro, tem a maior feira de varejo do mundo, né? Comércio varejista, que é a NRF, que é em Nova York. Então foram empresários da região aqui, foram lá em Nova York conhecer em primeira mão o que é tendência no mundo, que vai chegar daqui uns 3, 4 anos aqui. Claro que vai diminuindo hoje em dia essa velocidade, essa distância. Mas até o nosso consumidor se adequar a esse novo perfil, o empresário tem tempo para conseguir se organizar e colocar essa tendência em prática. Então é muito importante estar atento a isso. E o Sebrae ele vai trazer em primeira mão para todos os empresários o que é tendência e não modismo. O que é tendência? Cada vez mais se fala em ESG. O que é esse tal dessa sigla, né? ESG que todo mundo fala agora. É trabalhar a questão de governança ambiental, governança social, a governança em si, né? A corporativa. Quando a gente fala em ESG, a gente está vendo cada vez mais as empresas com grandes escândalos na televisão, perdendo o mercado, perdendo clientes, fazendo tudo certo em gestão, fazendo tudo certo tecnicamente, mas descuidando do social, descuidando do ambiental, do compliance, e aí a marca dela acaba tendo prejuízo. Então o Sebrae está muito focado nisso. No próprio Vitrine Sebrae tem lá um curso sobre ESG, quem ainda não sabe sobre isso, tem lá já disponível também, que é para os pequenos negócios também. Porque hoje o consumidor ele leva muito a sério, né, as questões de diversidade, né, as questões de inclusão, né, de meio ambiente, a própria questão do compliance, né? Você tá vendo, nós estamos vendo o caso da Americanas aí, por exemplo, e outras empresas, né? Com falsificação de balanço, falsificação de dados contábeis, né? E você vê empresas, por exemplo, como a gente viu o Carrefour lá no caso do segurança, tantos casos que vão acontecendo. Salton agora. A Salton com trabalho escravo, né? Que terceirizava uma empresa que tinha trabalho escravo. Ou seja, as empresas precisam tomar cuidado com isso, porque a marca delas é muito... É o mais valioso. É o mais valioso, é a marca. Se sujar a marca a partir de um escândalo desse, por falta de governança, né? Sim. Por isso que é importante o ESG aí para ter esses cuidados, né? Hoje, por exemplo, você já consegue contratar um profissional, dependendo do porte da sua empresa, um profissional de compliance, né, para te ajudar. Se você lida muito com órgão público, por exemplo, já é obrigatório. Se você vai participar de uma licitação na Petrobras, em alguns lugares, você já é obrigado na sua empresa a ter um compliance, né? Então, isso vai evoluindo. E o empreendedor aí, fiquem de olho, o empreendedor que não anda, né, atrás, que não evolui junto, vai ficando.
né? Vai virando um sapateiro, né? A locadora de vídeo, né? Vai virando esses ramos de atividade, né? Essas operações que com o tempo desaparecem. Simplesmente são engolidas por uma inovação, né? Por a própria questão da internet, né? Você pega hoje, você entra no site lá do Magazine Luiza, você compra sabão em pó, você compra comida, você compra eletroeletrônica, você compra tudo. Então, você como empreendedor pode ser um fornecedor ali do Magazine Luiza. Ele não é mais seu concorrente, agora ele é seu parceiro. E todas abriram, né? Amazon, Magazine Luiza. Sim, a própria Americanas, mas todas abriram. Marketplace, né? Veio com tudo. E isso é tendência, né? Então, o SG, por exemplo, não é modismo, é algo que veio para ficar. Porque os consumidores atuais já estão atentos. As crianças parece que já veio no DNA delas. Né? Eles já estão olhando o rótulo, querem saber a origem do produto, já estão atentos o quanto aquela empresa ela se envolve com questões ambientais. Então a gente sabe que essa geração está vindo muito diferente. E se já existe esse consumidor hoje, então é tendência mesmo. Tem que se preparar. Eu lembro de alguns anos atrás que nós fizemos uma campanha de marketing para um cliente que era um laticínio, né? E o fato de nós mostrarmos, através das próprias câmeras que já existiam lá de vigilância e tal, transmitir isso ao vivo na rede social, mostrar que aquela vaquinha de onde vai tirar o leite, que dali foi pasteurizado, foi engarrafado, né? Aumentou as vendas, porque as pessoas conseguiram ter essa rastreabilidade. Ver o animal sendo bem cuidado, ver, né, o produto, a qualidade do produto sendo extraído ali. Então, quer dizer, você vai, pelo contrário, às vezes muitos empreendedores têm resistência ao SG, têm resistência à própria digital, né? Mal sabe ele o quanto que isso agrega valor, porque isso só existe, não é modismo, né? Só existe porque o consumidor está exigindo. E o nosso consumidor ainda aqui, ele está aprendendo. Você pega em países da Europa, por exemplo, o grau de exigência é muito maior. Uma empresa como essa, que foi acusada de trabalho escravo, na Europa ela é fechada, ela não existe mais, ela é repelida totalmente pelo consumidor, né? Ela é cancelada, né? Hoje cancelada. Ela é cancelada. Com razão, né? Já envolve outros fatores, né? Cultural, social, tem essa questão. Educacional da população. Investimentos também, acionistas não vão querer investir em Exato, empresas, os investidores hoje, o primeiro selo ali é o SG. Eles olham isso.